Olá, boa noite, tudo bem? Para você que está me acompanhando aqui, para você que passa aqui pelo nosso canal do Instagram, seja muito bem-vindo, né? Nós vamos iniciar daqui a alguns instantes uma live maravilhosa com a Geisiane Guerra falando sobre educação dos filhos. Vai se chegando aí conosco. Deixar o Instagram distribuir aí os convites, né? Só um instante que a gente já está se alinhando aqui para nós darmos início a essa live que tem como tema, né, um tema fantástico aqui, que é qual a mudança necessária para a educação dos filhos no mundo moderno, né? Só aguardar mais um pouquinho. Deixa eu enviar para a Geisiane aqui. Hoje nós vamos estar junto, eu e a Geisiane, para falar sobre educação dos filhos. É um tema muito legal, um tema muito bacana, né? Onde com certeza nós teremos muito assunto aqui para discorrermos juntos, né? A gente vê aqui, Gustavo, tudo bem, Gustavo? Nós já vamos iniciar a nossa live. Peço uns minutinhos que a Geisiane vai entrar aqui conosco, né? Para nós darmos início a esse assunto bacana da live de hoje, né? Muita mudança boa tem acontecido aí nas nossas vidas nos últimos tempos. A gente tem criado aqui nesse grupo um ecossistema de mudança muito bacana, muito importante, e acredito que nós vamos conversar bastante nesta noite aqui com a Geisiane. Deixa eu convidar aqui. Olá, Ademir, seja muito bem-vindo, Ademir. Legal tê-la aí conosco nessa live. Hoje nós vamos falar de mudança, vamos aguardando a Geisiane chegar aqui. Cadê a Geis? O Ademir está perguntando. É, isso mesmo, cadê ela? Ela que vai falar conosco, né? Deixa eu ver aqui que ela tá se organizando ali para entrar. Cadê a Geis, Ademir? Liga para ela lá, Ademir. Convida ela aí para participar conosco. Cadê a Geisiane, Ademir? Ah, apareceu aqui a Geisiane, Ademir. O Orias também entrou, meu pai. Que legal. Vamos ver aqui, Geisiane, você consegue me convidar, se convidar para a live aí? Deixa eu ver aqui se eu consigo te colocar. É, está na cozinha, Ademir. Também tô achando aí que a Geisiane está na cozinha. Deixa eu... Acho que agora ela vai conseguir entrar. Opa! Olá, Geisiane Guerra. Eu já tava aqui, sei que não tava vendo. Não estávamos te vendo não. Olha lá, o Ademir já falou que você estava na cozinha. Eu acho que é a grande verdade, porque de fato não estava aparecendo aqui não, né? Mas que bom tê-la aqui conosco, Geisiane. É uma alegria poder tê-la aqui neste ambiente de mudança, de mudança.
E para quem está nos ouvindo, quem está chegando agora, só para deixar sincronizado as informações aqui, esta live ela fica disponibilizada no Instagram, aqui do meu Instagram mesmo, pessoal. Depois nós subimos ela no YouTube, o Wellington Dutra, hashtag Eu Quero Mudança. E também, né, subimos na plataforma de áudio agora no Spotify, para quem usa Spotify aí, né, já fica lá disponibilizado também no Spotify para você ir ouvindo no carro, no ônibus, aonde você estiver. E hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui com a Geisiane. Não conheço a Geisiane, né? Ela vai se apresentar aí daqui a pouco, né? Mas eu tenho a grata satisfação de poder estar aqui com essa mulher maravilhosa, que de fato tem um conteúdo muito apurado sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Geisiane, seja muito bem-vinda à nossa live, tá bom? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço por estar aqui, né? Para conversarmos um pouco, falarmos sobre esse tema tão importante, né? Então, eu que agradeço. Que legal, que legal. Para quem não sabe, vou deixar registrado aqui nessa live, Geisiane é minha esposa, né? Para quem não sabe, é que eu estou diante da mulher da minha vida, mas vamos continuar aqui no nosso âmbito profissional e trazendo conteúdo de verdade para quem está nos assistindo aí e quem vai nos ouvir, certo? Vamos fazer um bate-papo bem aberto aqui dentro do contexto que nós já viemos trabalhando aqui neste Instagram, dentro dessas questões e temas tão importantes que a gente tem trazido e temas esses que nos levam a conversarmos sobre mudança e assuntos diversos, né? Para quem não viu os assuntos anteriores, eu quero deixar aqui registrado também um convite para ir lá no Spotify, puxar lá esses assuntos. Você vai ver que nós já falamos de mudança relacionada ao esporte, mudança relacionada a trabalho, mudança relacionada ao empreendedorismo. E agora, com a Geisiane, nós vamos falar sobre mudança em relação à educação dos filhos. E é uma alegria para mim poder conduzir esse tema junto com a Geisiane, minha esposa, tá bom? Bom, Geisiane, para quem está nos ouvindo, para quem vai nos ouvir amanhã, depois, essas lives ficam gravadas e elas geram bastante interações depois. A primeira pergunta que eu quero lhe fazer, né, ela é voltada a um âmbito mais pessoal, né, um âmbito mais tranquilo aí de você navegar e você contar um pouco para a nossa história. O que eu quero saber aí, o que nós queremos saber nessa primeira pergunta aí onde você nasceu, né? Olha só, onde você nasceu, como foi a sua infância, quando começou sua vida profissional, quem lhe influenciou a ser fonoaudiólogo, né? Fonoaudiólogo, né? Fonoaudiólogo. Agora eu já confundi tudo, né? Já vou tirar sarro de mim. Mas quem lhe influenciou a buscar essa profissão e contar um pouquinho para nós, se tem filhos, se não tem, né? Contar um pouquinho para nós da sua história, Geisiane. Essa é a nossa primeira pergunta, a nossa abre alas aí para todo o conteúdo que nós vamos discorrer e para que quem está nos assistindo possa conhecer um pouquinho quem é a Geisiane aí no dia a dia, como que começou essa carreira profissional que hoje segue na linha da fonoaudiologia, tá bom? Conta aí para nós, Geisiane. Bom, eu nasci na cidade de Jandaia do Sul, né, aqui pertinho de nós. O Ademir já tem uma pergunta, pode fazer, Ademir. Então, eu nasci na cidade de Jandaia, eu tenho 37 anos, e quando menos de um ano de idade, né, morando em Jandaia, nós fomos para Campinas. Então, eu morei em Campinas, no estado de São Paulo, durante 9 anos. E depois de lá, nós voltamos para o Paraná de novo e estamos aqui até hoje. Então, a minha trajetória, né, do meu nascimento foi em Jandaia, a minha infância foi em Campinas até os 9 e depois em Jandaia de novo. E depois eu casei, vim para Marialva, né? Morei em Mandaguari e tô aqui. Que legal, que bacana. Então você teve uma passagem lá em São Paulo, voltou, e quando que iniciou então esse anseio
pela fonoaudiologia, que é a sua profissão hoje, né? Quando que iniciou, quando que você teve esse insight de que, de fato, essa era uma profissão que faria sentido para a tua história e para a tua vida? O Ademir tá perguntando onde tá as crianças. Fala, tá lá na minha sogra, tá lá com o Wellington. Porque para os dois fazer live precisa de ajuda de alguém, né? Da família. Bom, a minha profissão começou quando surgiu a ideia, né? Eu participo da Renovação Carismática, né? Nós somos católicos, participo do grupo de oração do Ágape. Só que antes, um pouco antes de ir para o Ágape, né? Eu já tinha começado no grupo de oração em Madaguari. Eu entrei no Ministério de Música, então eu fiquei muito tempo ali estudando música, fazendo aula de voz, né? Fiz um tempo aula de teclado e de violão, então a música foi me envolvendo na minha adolescência. Então eu achava que eu ia fazer faculdade de música. Aí eu até prestei vestibular na UEM, mas eu não passei, né? Eu passei porque na faculdade de música da UEM precisa passar pela prova técnica antes do vestibular normal, né? Das disciplinas gerais. Eu passei na prova específica, mas eu não passei nas disciplinas gerais. Então, aí acaba não tendo a pontuação adequada. E daí eu fiquei pensando o que eu faria, então, né? E acabei que nem no período ali de solteira, nem pensando mais sobre, acho que eu não vou estudar mais não vou fazer mais faculdade, e passar na UEM é muito difícil, eu não vou querer fazer outro curso, porque eu queria fazer música, enfim. Só que depois foi me despertando para fazer a fonoaudiologia, porque daí eu descobri que a fono também trabalhava com a voz, né? Era uma maneira diferente de atuação, né? Mas me chamava para aquilo que eu gostava de fazer, né? Então tem os fonoaudiólogos que trabalham com voz, enfim. Eu falei, então acho que essa é a profissão que vai dar certo. E tinha esse curso na rede particular, né? Que era para mim, na época, era mais fácil de passar. Então, mas aí eu só fui iniciar o meu curso no primeiro ano de casada, né? Eu não tinha feito a graduação antes. Então fui deixando, não, eu faço depois, né? Tava trabalhando e tudo, mas sempre trabalhei, né? Mas assim, uma graduação mesmo foi nosso primeiro ano de casado, né? Que daí eu me decidi de fato, não, eu quero fazer, é isso mesmo, não tem mais dúvidas, né? Eu tirei a ideia de fazer música mesmo, porque parece que a gente não dá um passo quando a gente tá apegado em alguma coisa, né? Então quando eu soltei aquela ideia de que eu não ia fazer música mesmo, então aí eu me decidi a fazer fono e acabei fazendo. Nós casamos em outubro, e no ano seguinte eu já iniciei, né? Em fevereiro eu já iniciei a graduação em 2007. Nós casamos em 2006, né? Não, 2008, né? 2008. E no ano seguinte eu iniciei a graduação, então. Então a influência partiu do conhecimento da música. Por isso que eu fui fazer a fonoaudiologia. Só que Legal, hoje eu não atuo quase nada na área de voz, né? Eu acabei dentro da profissão indo para um outro caminho, que daí a gente vai falar depois, né? Bacana, que legal. E dentro desse caminho aí de vida, Gisele, uma pergunta que eu faço para todos que estão, que vêm aqui participar dessas lives conosco, você teve algum influenciador aí nesse período? Alguém que te influenciou? Alguém que te deu aquele empurrão? Ou foi só mesmo porque você falou assim, poxa, não deu música, eu vou tentar fonoaudiologia, mas eu entendo que depois você passou a amar essa profissão, foi por isso que você se decidiu por ela, né? Como que foi? Você teve alguém ali que foi um protagonista nessa história, te dar esse incentivo para falar, não, vai dar certo? Ou foi por conta mesmo? Você falou, não, vou me empenhar e vai dar certo, e começou a se alinhar aí dentro da linha da fonoaudiologia. Isso? Como que foi? Depois que eu tirei da ideia que eu não ia fazer música, né, que eu não ia fazer a graduação de música, que eu
fui me identificando daí com a profissão da fonoaudiologia, eu senti que o motor que iniciou foi o motor interno, né? A motivação interna. Então, ela que me motivou a fazer. Então, no primeiro semestre, eu já tinha certeza de que eu tinha feito o curso, a escolha pelo curso certo. Então, no início foi uma motivação interna. Mas depois eu tive as motivações externas, né? Que daí passou por você me apoiar, porque daí eu fiquei grávida da Maria Beatriz no terceiro ano da graduação, né? Se não fosse você, os nossos pais, para nos ajudarem a ficar com a Maria ainda muito pequenininha, para mim conseguir terminar o terceiro e o quarto ano, eu não conseguiria ter terminado, né? Porque com bebê recém-nascido, você no terceiro ano de graduação, como a minha faculdade tinha muito estágio, tinha muita prática, no terceiro e quarto ano era só estágio. Então eu tive que deixar a Maria com 4 meses para retomar os estágios, porque eram obrigatórios, eu não podia ficar sem, eu só tinha os 4 meses de licença maternidade, né, que a graduação cedia, mas depois eu não teria mais, então se eu não cumprisse a grade eu teria reprovado. Então eu tive os motivadores externos, né, para não deixar desistir no meio do caminho, né, e essas pessoas foram fundamentais, com certeza. Né, você, a Fátima, minha mãe, né, meu pai, Orias, todo mundo que cuidou da Maria nesse período, né, com certeza, de forma indireta, né, ou diretamente, foi um motor, com certeza, motivacional para que continuasse, né, e graças a Deus, eu me formei e já vão fazer 10 anos. Passa rápido. Passar rápido, né? Que legal, que bacana. Tô aqui achando as perguntas aqui, porque eu vejo que é essa experiência que te levou e que tem te levado a estar onde você está hoje, no sentido de estar mais próximo da educação, certo? Acho que por tudo que você já contou para nós aqui dessa experiência que você teve, percebemos que é isso que te colocou dentro da graduação. E o que te fez, então, deixar um pouquinho a voz para partir para essa outra linha, para esse outro cenário? E aí esse outro cenário que você vai contar para nós, então, que hoje você está inserida, correto? Certo. Bom, já vão fazer 10 anos, né, de profissão. Então, eu formei em 2011. Então, foi uma trajetória, né? Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar num centro de reabilitação. Então, eu trabalhava com educação especial, com crianças com atraso neuromotor e linguístico bem significativo, né? Crianças com paralisia cerebral, com atraso de deglutição, crianças que não conseguiam alimentação, né? Crianças que teve paralisia, que nasceu com alguma síndrome bem significativa. Então, o meu primeiro contato com o trabalho foi esse, né? Trabalhava com essas questões neurológicas e também com as audiometrias ocupacionais. Então, esse foi o primeiro início da profissão, né? E eu penso que tudo é um caminho, né? Principalmente para quem é recém-formado vai pensar, meu Deus, porque é um mar de oportunidades, o que eu vou fazer? E às vezes a pessoa sai sem saber por onde começar, mas eu falo, começa, né? Que daí a gente vai engrenando, vai se descobrindo, vai vendo aquilo que é mais importante, aquilo que você vai se identificando na profissão. Mas para isso precisa começar por algum caminho, né? E eu nunca imaginei que eu chegaria na educação de fato. Até porque os meus trabalhos de pesquisa, tanto na faculdade e na graduação, sempre foi na área de linguagem, mas também neurológicas, mas também era na área da amamentação, né? No estágio que eu fiz no Santa Casa, nos trabalhos de projeto científico. Então, eu não imaginava que eu chegaria onde eu estou hoje. Mas para chegar onde eu estou hoje, eu comecei na prática clínica, daí, né, na clínica onde eu atendo até hoje aqui em Marialva, e que começaram a vir para mim as crianças com dificuldades de aprendizagem, dificuldade de leitura na fala e também do processo de desenvolvimento. Só que o que mais me despertou para a área da educação foi depois que as crianças vieram, né, que os filhos vieram. Porque daí, porque assim,
nasce uma criança, nasce os pais ao mesmo tempo. Nasce as mães, né? Verdade, verdade. Nasce a mãe. Simples assim. É estudar mais sobre a educação, de fato. O que é educação, o que é a finalidade da educação, qual que é o desenvolvimento do ser humano, como que essa criança se desenvolve, e tudo isso eu fui aprender agora, depois, né? Então é como se as crianças fossem esse motivador de transformação, de mudança, né? Talvez é isso que você vai me perguntar depois, na sequência aí, né, da conversa, mas o que eu percebo é que quando os filhos vieram, é que daí veio o insight, não, eu preciso entender mais sobre educação, como é o desenvolvimento de fato de uma criança, como que é formada a inteligência, a vontade, a memória, a atenção, como que a criança aprende. Aí a partir disso, eu fui vendo isso na forma prática, tanto com as crianças em casa e com os pacientes, né? E daí eu tivesse me encontrado dentro dessa área. Então, assim, eu atendo outras demandas, né? Continuo com pacientes com disfagia, com casos graves pós-AVC, mas aquilo que de fato, né, eu me encontro é com essa área do desenvolvimento infantil. Legal, legal. E deixa eu fazer um parênteses aqui e te fazer uma pergunta. Quantos filhos você tem hoje? Conta pra nós aí, que eu não sei dessa informação. É que é muito engraçado, né? Porque é engraçado assim, né? Ser entrevistado por você, porque parece que as perguntas são óbvias, né? Mas quem tá nos ouvindo não nos conhece, né? Quem Enfim. vai nos ouvir depois também não. Esse conteúdo fica disponibilizado no YouTube, no Spotify e com certeza muitas outras pessoas ainda terão a oportunidade de escutar e de ouvir essa live, né? Isso, então, nós somos casados há 12 anos, né? Vou fazer 13 anos esse ano. E Não temos sei, não 6 sei. filhos. Então, temos 6 filhos, né? A Maria Beatriz de 9, a Helena de 5. Temos 2 bebês no céu que eu perdi bem no início da gestação, ali com 6 semanas e outro com 9 semanas. E tem o Francisco de 1 ano e 3 meses. E agora o José Gabriel, que está com 5 meses de gestação, né? Que nasce no início de setembro. Que Então são legal. Então estamos falando de 6 de 4 crianças. crianças e 2 no céu. Legal. E nessas 4 crianças aí, Maria Beatriz, Helena, Francisco e José Gabriel que está chegando, já que nós estamos falando de educação, existe muita diferença na forma de educar a primeira, a segunda e a terceira criança, aí no caso o Francisco. Você já sente essa diferença nessa educação de casa, caseira aí? Eu sinto diferença em alguns aspectos relacionados à segurança. Porque quando você tem o primeiro filho, tudo é muito novo. Então, você não sabe como agir muitas vezes, né? Diante de uma situação, diante de uma birra, diante de uma criança que está machucada ou que está com uma febre, né? Tudo é muito intenso. Mas quando vem o segundo, o terceiro e agora o quarto, né? Fica um pouco mais fácil. Porque parece ao contrário. Fala, nossa, parece que quanto mais filhos é mais difícil. Não é muito pelo contrário. Quanto mais filhos, mais fácil fica, né? No sentido no sentido da educação, porque você já sabe o caminho, já sabe o percurso. Claro que é um caminho que não para, né? Você tem que crescer, você vai estudando, vai buscando. Então, eu sinto que eu sou uma mãe muito melhor que o Francisco. O José Gabriel vai ter uma mãe muito melhor e muito mais segura do que a Maria Beatriz teve há 9 anos atrás, né? Então, tem coisas que eu errei lá atrás e que eu não faço agora, né? E coisas que deram certo lá que eu vou continuar fazendo para continuar dando certo. Então, cada filho que vem é uma maturidade melhor, um conhecimento melhor, a gente fica muito mais segura. Legal, muito importante isso que você acabou de falar, essa melhora que nós pais devemos ter diante dos filhos. Até porque eu me lembro que durante a semana eu venho sempre
para quem está me acompanhando, durante a semana eu lanço o tema da live e vou colocando nos stories perguntas e vou fazendo interações. E uma das interações que eu tive foi justamente de falar sobre a responsabilidade que os pais têm que ter diante da educação dos filhos. Não terceirizar isso para a escola, manda para a escola que educa. Mas calma aí, cada criança tem a sua personalidade, tem a sua forma de entender as coisas, de aprender as coisas. E nós pais, né, e aí eu me coloco como pai aqui agora olhando na questão da educação, nós pais temos que entender isso para poder conduzir bem essa educação que queremos dar para os nossos filhos. Muito bom, Gisele, muito legal isso que nós estamos falando aqui. Mas vamos lá, para a gente avançar um pouco mais nessa conversa. A pergunta que eu separei aqui para fazer para você, ela é agora focada já nesta linha de pensamento da mudança que nós precisamos ter em relação à educação dos filhos no mundo moderno, no mundo que nós estamos. Não tem como nós nos abduzirmos daqui, irmos para outro lugar, falar vou educar todo mundo e depois eu volto. Não tem como. A gente está aqui, temos trabalho, temos muita coisa para fazer. É mão na massa, que eu falo muito aqui no hashtag Eu Quero Mudança, no meu Instagram, né? Mas a gente precisa tratar a educação. Com a sua visão agora de terapeuta, tanto com a atuação com clínica, como na atuação com pais e professores. Qual é a sua percepção, Gesiane? Qual é a sua percepção em relação à educação nos dias atuais? E aqui lembrando que para quem está nos assistindo é sempre um bate-papo muito aberto aqui. Se quiser colocar alguma pergunta aí nos nossos comentários, pode colocar. Mas é um bate-papo muito aberto. E nesse bate-papo, a ideia aqui é de fato ter a sua opinião, a sua percepção, tá, Gisele? E se tiver, logicamente, um embasamento a nível de análise, a nível de estudos, isso é muito interessante, se torna muito interessante para o nosso bate-papo, mas de fato é aquilo que você vê no dia a dia, na prática, né? E aí a gente vê se falar muito que entre teoria e prática, Immanuel Kant que vai falar isso, há um fosso muito grande, né? Aquilo que a gente vê nos livros, a educação, no MEC, a educação não sei da onde, a educação com isso, com aquilo, é tudo muito bonito. Mas quando a gente vai para a prática, para a sala de aula, hoje nós temos professores, né? Nesse momento não, porque está com a pandemia e as escolas estão limitadas, mas tínhamos até 2 anos atrás um professor dentro de uma sala de aula com 40 alunos. Né? Então, na sua percepção, como está a educação nos dias atuais, Gisele? Conta para nós aí na sua percepção daquilo que você vê tanto na área clínica quanto com professores e pais. Bom, é uma pergunta bem abrangente que daria várias lives para falar sobre esse tema e essa discussão. Para mim, diante daquilo que nós vemos estudando, a educação hoje, ela está muito deficitária. Por que ela está deficitária? Porque se perdeu a finalidade da educação. O que nós temos hoje na rede, né, de ensino não é educação. Nós temos a formação uma formação técnica. Então, eu alfabetizo essa criança para ela ter uma leitura técnica, para ela saber ler, para ela saber ter uma profissão no futuro. Então, tudo tem, desde de muitos pequenininhos até de ensino médio e na graduação, é para formar pessoas técnicas para uma profissão. Tá errado? Se você for ver pelo âmbito técnico, não. Mas se você for ver pela formação humana integral do homem, está. Porque se você perde a finalidade da educação, você deixa a educação manca. Então, é deficitária porque se perdeu a finalidade da educação. O que é a finalidade da educação? Então, se a gente fosse buscar lá em Platão, em Aristóteles, os santos padres da igreja, até o próprio Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, ele vai trazer para nós, né? Que a gente está trazendo filósofos que não eram cristãos, né? Mas que não perdiam a finalidade da educação, e os próprios santos padres da igreja, doutores. Que a formação do homem
ela precisa ter princípios e uma base de fundamento. E quais são, então, a finalidade da educação? É formar o homem integral. Então, eu não formo só o conhecimento técnico, eu preciso formar a inteligência, eu preciso formar a vontade, eu preciso formar esses homens nas virtudes. E olha só, e aqui a gente não está falando do âmbito religioso, porque Platão e Aristóteles não eram religiosos. E eles, para eles, a formação integral do homem, a base da formação do homem era a moral. Né? Então, aqui, para nós que somos cristãos e temos essa fundamentação, o que nós traduzimos a formação moral? É a formação das virtudes. Então, é impossível você formar uma pessoa técnica sem formar essa pessoa de forma moral, sem formar essa pessoa nos valores, sem formar essa pessoa na inteligência, porque a inteligência ela é diferente de conhecimento, e formar na vontade. Então, esses são os pilares. E acima de todos eles, que é a maior de todas as finalidades da educação, é formar o homem para Deus. Porque nós teremos uma eternidade. Nós não formamos o homem só para ser um operário. Nós formamos um homem para ser um homem integral, e esse homem integral vai um dia contemplar a verdade suprema. E a verdade suprema é o próprio Deus. Você acreditando ou não, mas essa é a finalidade da construção da formação do homem. Nós veremos a Deus. Então, São Tomás de Aquino vai dizer que a finalidade do ser humano é um conhecimento profundo de Deus. E eu só conheço a verdade do conhecimento de Deus quando eu tenho a minha inteligência iluminada e quando essa inteligência convida a minha vontade. Para quê? Para fazer o bem, o verdadeiro e contemplar o belo. Essa é a formação integral do homem. E isso se perdeu. Infelizmente, né? Quando a gente vai estudar a educação, a gente vê que isso era trabalhado até na Idade Média. Só que a partir da Idade Média, com as revoluções, né, das ideologias, começaram então tirar a visão da formação do homem integral para a formação somente do homem operário. Então, aí vem toda uma história, né, que daí talvez não daria para a gente entrar aqui, mas de questões, né, das ideologias que vem tirando, então, aconteceu lá no passado, mas que hoje a gente está vivendo de forma mais explícita, né? Por quê? Como que a gente vê isso? Nós vemos nos resultados que nós temos da educação no Brasil. Então, se a gente for avaliar, que nem a avaliação que avalia a alfabetização do Brasil, a educação do Brasil. Hoje o Brasil está em 55º lugar de educação no mundo. Então, assim, nós estamos muito longe de países. Hoje, o primeiro lugar da educação de um homem bem formado na sua finalidade são as Filipinas, né? Mas nós estamos atrás de países subdesenvolvidos como a África. Então, a gente vê como que nós caímos e caímos muito no conceito da formação integral do homem. Né? Então, assim, não só da formação integral do homem, que é o princípio de toda a finalidade de toda a educação, mas até da própria educação do ensino. Porque hoje nós temos, em média, de 92% de pessoas que são consideradas analfabetas funcionais. E o que isso significa? Que 92% da população brasileira tem dificuldade de ler um texto e compreender o que aquele texto está dizendo. Então, quando eu tiro os princípios da formação do homem para colocar outras coisas no lugar, ao invés de eu deixar esse homem mais competente, eu estou diminuindo a capacidade intelectual dele. E diminuindo a capacidade intelectual, ele é impossível de reconhecer verdades. Né? Porque eu, iluminada a minha inteligência, convido a minha vontade para ver a verdade. Então eu pego um livro e eu não consigo tirar daquele livro o que ele quer mostrar. Eu não consigo interpretar um livro, eu não consigo ler. E hoje, se a gente for pensar que 8% da população brasileira é capaz de ver uma notícia e interpretar os fatos, é muito pouco. Né? Então, e isso faz com que reine o quê? Por que eu coloquei lá? Que para mim
existe a educação tá de forma deficitária? Porque se eu tiro essas potências da alma do homem, que faz com que ele seja de forma integral, eu acabo diminuindo, reduzindo esse homem. Então, na verdade, reduzindo essa inteligência, o que a gente é comparado? A gente vai viver não a partir da educação da vontade, mas a gente vai viver submetido a o declínio dos vícios. É o que a gente vê hoje na maioria, né, dos jovens, até das próprias crianças, enfim, de adultos que acabam se perdendo, não tendo, buscando coisas que de fato não agregam o homem, né? Então tudo isso parte da educação. Acho que eu falei demais. Você quer fazer uma pergunta? Você quer fazer outra pergunta? Quanto conteúdo, quanta coisa boa aqui, até eu fiquei espantado com o tanto de coisa legal que a gente ouviu aqui nesse conteúdo. E olha só, para quem está nos ouvindo agora, quem está chegando agora, nós estamos falando sobre educação, educação dos filhos, educação do tempo moderno, né? Para quem vai ouvir essa live depois, no Spotify aí, neste momento nós estamos aqui com a fonoaudióloga Geisiane Guerra, e está contando para nós um pouco da sua história, contou para nós um pouco da sua história, e agora deu a percepção dela em relação à educação dos filhos nos dias atuais, a educação dos filhos como terapeuta na linha clínica, quanto terapeuta que também acompanha pais e professores, ela deu a contribuição dela dentro desse contexto. E quanta coisa que surgiu aqui que a gente poderia dar uma outra live, né? Daqui poderia sair micros lives, né? Micros lives, né? Olha só, nem sei se existe essa palavra. Geisiane já vai me corrigir aí, né? Mas, de fato, foi um conteúdo bom, né? A gente vai ver aí, eu concordo e digo que, de fato, a gente vê muitas pessoas sendo formadas, né? E até tem alguns conteúdos disponibilizados na internet, para quem quer procurar, né? A gente forma cidadão somente para que ele seja ali um operário, né? E a gente inibe esse cidadão, inibe essa criança de pensar, de sentir, de tomar decisões, né? Quantos pais ceifam, né, as decisões dos filhos na medida em que na infância não deixam com que os filhos tomem decisões simples de escolher qual roupa vai colocar, de escolher qual calçado vai calçar, né? A criança tem que ir ganhando essa independência e isso tudo depois vai contribuir lá na frente. E aí, se os pais tiram isto, a escola também tira mais um pouco dentro desse formato mais de operários, de criar operários, né? A gente vai vendo que isso vai se perdendo. Geisiane, muito obrigado por toda a contribuição. Durante essa semana nós também falamos, Geisiane, sobre o uso de telas, né? E aí nos stories aqui que eu tive, né, muitas pessoas criticaram até o uso de telas, uso abusivo, porque nós vemos que hoje muitos pais querem o quê? Querem a tranquilidade que o mundo moderno exige, né? Então eu trabalhei o dia inteiro, eu estou de cabeça quente, eu quero chegar em casa e eu quero ter o quê? Silêncio, eu quero ter tranquilidade. Para eu ter isso, o que eu faço? Então eu cedo um celular, um tablet, uma TV para essas crianças, né? E a gente sabe que existem pesquisas, e aí eu quero que você fale um pouco sobre isso, que existem pesquisas que falam sobre o uso excessivo de telas, né? O quanto que isso é prejudicial à saúde da criança, à saúde mental da criança e o futuro, né? Isso impacta no futuro, porque a gente cria crianças mais dependentes disso, né? Então, na sua percepção também, como que você vê o uso de telas, celulares, tablets, televisão em excesso, desenhos, animações aí, principalmente na fase de alfabetização, né? Assim, nós não somos contra a tecnologia, né? Porque, com certeza. Para que fique claro, porque senão às vezes a gente dá uma certa opinião e as pessoas falam, mas vocês não estão aí fazendo live, né? Vocês não estão usando da internet, da tecnologia. Claro que
nós somos a favor, a tecnologia veio para facilitar muito, né? Senão nós não poderíamos estar aqui falando sobre isso, né? Tanto conteúdo bom que nós podemos encontrar na internet, se não fosse o avanço da tecnologia. O que nós estamos querendo falar aqui, em relação às telas, o que as telas de fato causam no cérebro de uma criança pequena. Nós aqui somos pessoas adultas, né, que já somos formados, bem formados, graças a Deus, né, com as nossas potências intelectuais e cerebrais desenvolvidas. Nós estamos aqui falando da questão do desenvolvimento infantil, de um cérebro que ainda está em desenvolvimento, certo? Então, assim, se pensou-se, né, com o avanço e o advento da internet, que as crianças seriam super estimuladas, né? Que as telas, que os joguinhos educativos, os desenhos educativos fariam com que as crianças fossem mais inteligentes. Só que daí observou-se, depois do avanço do advento da internet, que o que tem acontecido é exatamente o contrário. Então, os cientistas têm estudado muito o desenvolvimento infantil e têm percebido quanto mal tem feito as crianças entrarem no mundo virtual muito cedo, porque ainda elas não têm o desenvolvimento das potências, aquilo que a gente estava falando, tanto das potências da alma desenvolvidas e também das potências cerebrais. Então, eu falo de estrutura cerebral mesmo, do córtex cerebral frontal, que é a área do cérebro responsável por fazer escolhas, por ter vontades, né? Por saber o que é certo, o que é errado. Então, essa criança ser exposta muito cedo, alguns cientistas vão dizer que há uma diminuição no córtex cerebral. Então, um desenvolvimento de massa encefálica mesmo. O que eles pensavam antes do advento da internet, que seria super produtivo, que as crianças ficariam muito mais estimuladas, hoje eles têm falado ao contrário, que realmente as pesquisas mostram ao contrário. E o que isso tem afetado nas crianças? Tem afetado muito a questão que para mim é um dos piores deles, que é a atuação da criança dentro da realidade. Então, uma criança que passa às 4, 5 horas na frente da internet, assistindo desenhos, assistindo séries, assistindo youtubers, jogando, é uma criança que perde a sensibilidade da realidade. E o que é a sensibilidade da realidade? É enxergar a vida e as coisas como elas são. A natureza, a vida, elas são lentas. Então, se você for ver o ciclo da natureza, o crescer de uma árvore para dar um fruto, demora, né? Porque a natureza é lenta. O desenvolvimento é muito lento. Então, se você coloca a criança num ambiente irreal, onde as coisas são muito rápidas, os desenhos mudam a cada vez mais, eles são mais acelerados cada vez que passa. Se você, pai, parar para observar um desenho infantil, os senhores irão perceber que não há pausa, é uma cena atrás da outra, é muito corrido, é muitas luzes, são muitas cores que não estão na vida real. Então, se você desliga a tela, aquelas cores que você vê no desenho não são as cores que você vê no mundo real. Não são as cores que você vê nas flores, na natureza, por onde você passa. Então, a criança perde a sensibilidade da realidade. E o que isso acontece? É uma criança que nada vai estimular. Por quê? A criança, ela tem dentro dela uma própria motivação natural. Então a criança já acorda, ela já quer brincar, ela já quer fazer uma coisa, né? Se a gente for pensar quando nós éramos crianças, que a gente ia brincar num espaço aberto, quanta criatividade, né? Tudo era brinquedo, tudo era possível de se tornar um brinquedo, né? Um cabo de vassoura virava um cavalinho, né? Antigamente, se a gente for ver na época das nossas mães, uma espiga de milho era uma boneca. Tudo jogo que envolve outras pessoas, né? Tudo.
tudo era realidade, tudo era real, tudo é o que a gente chama do real imaginário. Então a criança tinha uma motivação para brincar. Hoje, hoje não, o que ela perde com isso? Ela perde a realidade dessas questões, principalmente das questões de enxergar o outro. Como ela vive num mundo muito virtual, isso porque a gente fala de crianças que ficam muitas horas. E muitas horas mesmo, né? Ficam de manhã, ficam à tarde, ficam à noite. Crianças muito pequenas que já têm celular, né? Então, e fica ali o tempo todo naquele mundo. Ela é incapaz de enxergar a realidade até no cotidiano. Por quê? Ela fica lá naqueles joguinhos. E daí, ela tem um joguinho lá e o joguinho tem uma estrelinha. Ah, fez um ponto e a estrelinha sobe. Então, o tempo todo ela está tendo micro satisfações. Só que na vida cotidiana, na vida real, a gente não tem micro satisfações o tempo inteiro. A gente precisa de esforço para que as coisas aconteçam. A gente precisa, né? Às vezes fazer coisas que a gente não queria fazer, mas que são importantes de serem feitas e nem sempre. Só um instante, Gisele. Deixa eu colocar aqui as ideias. É tanta coisa que. Então, na lógica, nós estamos falando que até nisto a gente é influenciado. Então, por exemplo, uma criança que hoje está lá no joguinho, o joguinho ela está ganhando e tal, está tendo satisfação de ter uma vitória, isso gera um prazer para ela, é isso que nós estamos compreendendo aqui, né? Me corrija se eu estiver errado, isso gera um prazer, mas depois, quando ela vai para a vida real, no dia a dia, para um trabalho que ela tem que conquistar ali, fazer as suas entregas do dia a dia, ela vê que as coisas não são tão fáceis assim. E essa criança fica aí numa condição um pouco desfavorável nessa busca, porque na visão dela, ela quer ser promovida hoje. Na visão dela, ela quer ganhar R$1 milhão hoje, né? Não quer passar pela experiência de ser CLT, ter um salário fixo, depois ganhar mais um salto, ir subindo na carreira, até o dia que ela, poxa, agora eu tenho uma realização. Ela não tem essa expectativa de esperar tanto tempo assim, né? E se a gente for ver, isso é tão real, porque isso tem acontecido no mundo como um todo, né? Por quê? Porque se diz que as coisas que a gente está vivendo hoje são coisas que há 5 anos talvez pode ser que não existam mais. Tem empresas que existam hoje, tem negócios, tem profissões que existem hoje, que para o futuro pode ser que não existam mais. Né? Tamanha rapidez da mudança em que o mundo está vivendo. E quando a gente insere, talvez, então, né, pelo que eu estou entendendo, as nossas crianças dentro desse contexto, de telas, coisas excessivas, prazeres muito rápidos, ela vai, quando ela for para a vida real, o que eu estou entendendo aqui é que ela vai se frustrar pra caramba, é isso, né? Ela vai ter uma frustração atrás da outra, né? Frustração essa que ela não teve quando ela estava jogando o joguinho, porque deu game over, começa de novo e tenta de novo até conseguir chegar ali no ganho que ela vai ter no joguinho ali ou naquilo que ela está fazendo, né? É isso? Seria isso? É muito isso, porque essas microsatisfações, ela vicia. Ela é viciante como qualquer outro tipo de droga. E daí é uma criança que quando ela vai para a realidade, né, para a escola, para uma brincadeira ao ar livre, é aquela criança que parece que não sabe o que faz, não sabe o que brincar, uma criança que começa a ficar apática, que não vê prazer nas coisas, porque o prazer está muito imediato. E hoje a gente tem o índice de suicídio de adolescentes numa crescência. Então a gente observa que desde o advento da internet, né, crescendo essas crianças muito tempo todo nessa recompensa imediata, na hora que chega na vida da realidade, né, na adolescência, na vida do juventude, é uma criança que não aprendeu a pensar, não se desenvolveu emocionalmente, não se desenvolveu intelectualmente, não foi treinada para lidar com os contratempos, com as diversidades, porque tudo que ela ia fazendo, ela ia tendo essas recompensações, né? E aí acaba trazendo isso para a vida
para a vida real, que ela precisa dessas compensações, como por exemplo, vai ter um torneio na escola e daí nós precisamos arrecadar a cesta básica para ajudar uma instituição de caridade. Mas para fazer isso eu vou ganhar o quê? Vou ganhar não sei quantos pontos na gincana. Então, olha só, é tudo por recompensa. O que teria valor de virtude, o valor de formação moral, de que é a caridade, ajudar o próximo, eu vou fazer esse esforço porque outras pessoas vão ser beneficiadas, eu fico o tempo todo querendo recompensas. Para mim, o tempo todo. Eu só faço se tiver recompensa, né? Se não tiver recompensa, eu não vou fazer. E se a gente for ver, a finalidade da vida do homem não é o alto prazer em si, mas é servir ao outro, né? Como ensina São Francisco. É muito mais feliz em dar, né? Consolar. É muito melhor dar-se ao outro, fazer para o outro, né? É muito mais recompensador do que querer só para si, né? Então, quando você tira a criança do mundo real, da realidade real das coisas, tadinho, não vamos puxar muito essa criança não, deixa ela assistir desenho, deixa ela não sei o que, né? Ela tá lá quietinha. É um engano, porque você está fazendo... na verdade, eu não digo nem que é um engano, eu acho que é não sei se poderia usar essa palavra, mas seria um crime com essa criança. Porque o adulto, um crime que eu digo assim, né? Um crime intelectual, um crime de desenvolvimento humano dessa criança, porque ela está à mercê daquilo, né? O adulto sabe fazer escolhas, falar, não, eu não quero perder meu tempo na internet, eu não perco meu tempo assistindo desenho, não vou perder meu tempo, eu quero ser produtivo, eu quero, né, avançar, eu quero fazer coisas. Claro que daí o adulto muitas vezes usa a internet de forma viciada, claro, né, mas muitos usam de forma consciente para o trabalho, tá tudo certo, mas a criança, ela não sabe, para o trabalho, a criança não sabe fazer esse tipo de escolha, ela não sabe escolher. Então, é uma criança que vai absorver tudo que ela está vendo. Porque ela ainda não tem, a criança antes da idade da razão, ela não tem uma formação mental interna capaz de dizer isso eu não quero e isso eu quero. Por exemplo, se nós vemos uma imagem ruim na internet, num filme, num desenho, a nossa base de formação moral, intelectual, de conhecimento de vida e de formação, a gente sabe, não, isso não é bom, então eu deleto. Vou ficar com o que é bom e com o que é ruim eu descarto. A criança pequena, ela não sabe fazer isso. Então ela vai absorver tudo. Então tudo está sendo absorvido. É um grande engano o pai dizer assim, não, mas eu não concordo muito, porque eu estou supervisionando o tempo todo, eu sei o que ele está assistindo, eu sei o que ele está vendo. Será que de fato está mesmo? Né? Já parou para sentar do lado da criança e ver ponto por ponto que ela está assistindo? Que tipo de desenho, o que eles estão falando? Porque aparentemente pode ser bonitinho, mas pode ter muitas outras mensagens ali, e a criança ela não sabe separar isso. Isso é muito importante, porque as primeiras impressões que as crianças têm na infância é o que vai estar sendo de memória base para ela, para o desenvolvimento. Aí é uma criança que o pai vai dizer assim, nossa, ele sempre foi tão bonzinho, ficava assistindo desenho, tranquilo, calmo, ótimo, maravilhoso. Só que de repente na adolescência essa criança se transformou. Não, ela não se transformou. Ela foi sendo educada internamente por aquilo que ela estava sendo alimentada, por aquilo que ela estava assistindo, por aquelas convicções que ela estava sendo apresentado para ela e que os pais, às vezes, por distração, não percebeu. Né? Então é um engano dizer, chegou na adolescência, de repente o negócio... Não, muito pelo contrário, mas ela influencia demais, tem influenciado muito, influencia na obediência dessa criança. É uma criança que vai ficar muito mais imperativa, agitada. Hoje na clínica a gente vê muitas crianças medicadas, que são medicadas com TDAH e hiperatividade. Mas elas não são imperativas. Elas não têm o déficit de atenção. O que elas estão tendo? Estímulos demais do seu córtex cerebral, que é os estímulos
do que ela está assistindo, dos desenhos, aqueles estímulos muito, muito, muito acelerados. Então aquilo a criança vai se comportar daquela maneira. Aí o pai reclama, ai, meu filho tá tão desatento, tá tão desobediente, tá tão isso, tá tão aquilo. A raiz, a maioria das vezes, é o grande tempo que essa criança tem passado na frente das telas. Principalmente no desenvolvimento da inteligência. E isso que eu falo que eu disse que é um crime em relação à criança, porque essa criança está com dificuldade de desenvolver uma potência da alma, que é a inteligência. Porque uma criança que chega, por exemplo, tem uma criança de 12 anos que ela tem muita dificuldade de interpretar um texto. Uma criança que está na 6ª série. É uma criança que tem alteração visual, uma criança que tem dificuldade de interpretação, não consegue interpretar, não consegue saber o que dentro de uma fábula, quem é ali de fato, né, a mensagem que ali está dizendo, o que está por trás do que aquele texto está dizendo, né, que moral que aquele texto está dizendo. Por exemplo, uma coisa simples, a gente vai trabalhar a formiga e a cigarra, né, uma fábula super conhecida que a formiguinha no verão trabalha, mas possui para o inverno. A cigarra cantou o verão todo, não tem o que comer no inverno, né? Enfim, uma coisa muito básica e óbvia. As crianças não têm conseguido fazer isso. Por quê? Porque elas não conseguem acessar a realidade. Porque elas estão em outro universo, né? Elas estão lá no mundo dos jogos, desenhos e tal. Isso é muito ruim. E é uma criança que chega na clínica com o celular, coloca o celular no bolso só durante a terapia e vai embora com o celular. E os pais acham que aquilo não é problema. Só que está sendo problema, porque a criança já está manifestando ali a dificuldade da atenção. Por quê? Para o aprendizado, a gente precisa da atenção, de uma atenção focada, a gente precisa da memória. E a memória precisa estar livre para reter o conteúdo. E se a minha memória de trabalho está sobrecarregada de imagens, né? O adulto, a gente pode dizer aqui quem está aí online, né? Se nós ficamos muito tempo clicando no Instagram, no Face, indo de um lado para o outro durante todo o dia, a gente vai chegar no final da tarde cansado, às vezes irritado, né? Cansado, irritado, porque a nossa cabeça está borbulhando, porque está cheia de imagens o tempo todo que a gente ali ou ficou no trabalho ou também porque ficou por distração. E não consegue pegar um livro para ler. Você não consegue reter aquilo que você precisa estudar. Não consegue. Agora imagine uma criança de 6 anos, de 10 anos, de 12, não vai conseguir. Porque a memória de trabalho... A leitura, né? E aí você voltou ali, né, nesse tema da leitura. A leitura de um livro, ela é muito diferente de ler somente um conteúdo na internet, né? Eu acho que o livro, ele requer uma atenção, ele requer você ir página por página, ele tem lá seu conteúdo com 200 páginas, 150 páginas. Se a criança está inserida dentro desse mundo rápido e acelerado, de fato ela não vai conseguir fazer a leitura de um livro, porque para ela aquilo é muito tempo, né? Eu vou ter que dedicar muito tempo para fazer essa leitura. E voltamos até naquela linha de pequenos prazeres, né? Se ele tem pequenos prazeres via a internet, via aos jogos, ou a própria assistir os desenhos e tudo mais, na leitura me parece que às vezes não tem esse prazer imediato, né? E fica difícil de estimular essa criança a essa leitura. Bom, que legal todo esse assunto, Geisiane. Quanto conteúdo bacana aqui, quanta coisa legal, né? Principalmente isso sobre as telas, o quanto que isso impacta no nosso cérebro. Acredito que para os nossos ouvintes aqui, quem está nos acompanhando, a gente tem até alguns comentários aí na nossa live, né? Para quem está nos acompanhando, tem sido um assunto muito gostoso, né? Mas para fechar um pouquinho de tudo que nós estamos falando, Geisiane, a pergunta que eu quero te fazer, e diante de todo esse conteúdo que para mim aqui muito importante, estou aprendendo demais aqui nessa live, tá? Estou aprendendo demais. Demais mesmo, né? Muita coisa boa. A pergunta que eu quero te fazer, já finalizando esse tópico e finalizando a nossa conversa, qual é a mudança
necessária para a educação dos filhos no mundo moderno de forma objetiva. E eu vou dar a minha contribuição aqui antes de você falar. Eu vou dizer para você, dizendo que eu sinto um pouco da falta da responsabilidade dos pais em assumir essa posição de primeiros educadores dos filhos. Mas a sensação que eu tenho é que hoje nós, pais, a gente fala assim, vai para a catequese, lá você vai aprender religião. Vai para a escola, lá você vai aprender português, matemática, geografia e você vai se formar. Vai para o cursinho de inglês, lá você vai aprender. Então eu vou delegando toda essa educação que talvez teria que passar por mim. E aí a principal delas, né, eu não sei, talvez eu estou até respondendo a sua pergunta. Acredito que não, né? Acredito que não, que você vai ter uma dica legal aí. Mas eu acredito que até no conteúdo de valores, muitos pais estão deixando para que terceiros deem esses valores para seus filhos. Né, para que terceiros os eduquem e passem os valores e princípios morais e éticos que a sociedade está dizendo. Inclusive a própria internet. Né? A gente vai ver que tem crianças que são tão formadas a nível de internet que elas praticam gestos obscenos, que elas falam palavrões, que elas têm atitudes desconexas para uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, justamente porque aprendeu na internet, aprendeu uma gíria, aprendeu um palavrão, aprendeu coisas. E isso eu vejo que é uma falta, na minha percepção, tá? É uma falta de responsabilidade dos pais, não da criança. Não adianta depois que a criança aprende um palavrão lá na internet, num vídeo que ela assiste todos os dias, você chegar nela e falar, você não pode falar isso, você não pode, você falar, eu vou te bater. Pô, calma aí. Né? Você não está dando o exemplo de casa, como que você vai pedir isso para a criança? Né? Não está ajudando a compor esse raciocínio para que a criança entenda que isso não é bom. Né? Então, assim, na minha percepção, eu vejo muito isso e eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente fechar aí todo esse raciocínio do que nós estamos conversando aqui. Antes de você responder, né, eu quero agradecer as pessoas que estão interagindo conosco aqui na live, tá? Eu vi que entrou bastante pessoas, tem a Evelyn, a Carol, entrou a Carla, entrou o Rafael, o Ademir, o Urias, né? Tem bastante pessoas que entraram aqui, passaram por aqui, né? A Aninha, tem bastante, Daniele, tem bastante pessoas e eu quero agradecer vocês que estão participando conosco, né, desta live, e essas lives nossas têm ficado cada vez mais interessantes. Semana que vem nós vamos ter outro tema muito legal também, linkado à mudança, mas o tema de hoje é educação, e a Geisiane é fonoaudióloga, né, tem todo esse know-how aí, clínico, terapia, um contato com pais e professores, e tem trazido para nós aí esta live, tem trazido os assuntos aqui dessa live, e tem deixado essa live muito interessante. Então, Geisiane, a pergunta final aí para você é essa, né? Qual, de forma mais objetiva da minha parte aqui na pergunta, qual é a mudança necessária para a educação dos filhos aí no mundo moderno, agora focado em pais e filhos aí? Vamos lá. A mudança, então, que os pais precisam ter é a mudança de compreender qual é a finalidade da educação. Então, eu formo a alma do meu filho para o quê? Quem eu quero? Eu quero o meu filho para ser o melhor engenheiro da face da terra? Ou eu quero o meu filho um bom homem, formado nas virtudes, nos valores, da moral e uma alma que um dia irá contemplar a Deus? Então, essa é a primeira pergunta. Que mudança eu quero? E aqui eu não estou dizendo que essa criança que vai ser formada não vai ser talvez o melhor engenheiro da face da terra. Mas eu quero dizer que existe um fundamento, um princípio aonde esse profissional um dia vai ser o melhor. Mas para ele ser o melhor, ele tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar as coisas e as pessoas por causa de Deus. Então, é uma ordem. Então, a primeira mudança que nós precisamos ter é entender qual é a finalidade da educação. E o primeiro passo, desescolarizar a nossa mente. Porque a educação não é da escola, a educação não é terceirizada.
quem vai um dia cobrar de nós a educação de nossos filhos é nosso Senhor. E a autoridade espiritual da educação dos nossos filhos é do pai e da mãe. Então, é isso que os pais precisam ter em mente. Não, mas eu pago a melhor escola para o meu filho, né? Eu pago 3 mil reais, o problema é seu. Pagando 100 ou pagando 3 mil, Deus vai perguntar para você, pai, e para você, mãe, sobre a alma dessa criança. Então, os pais precisam ter isso em mente. Então, desescolariza, porque a autoridade é sua. E a autoridade primeira é a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Os pais têm a submissão da autoridade de nosso Senhor. E nós estamos submissos à autoridade de Deus. Então, Deus deu para nós pais, infundiu dentro de nós quando nós recebemos um filho, para educar esse filho para o bem, para a verdade e para o belo. Essa é a formação integral do homem. E a partir daí, o pai e a mãe delega, ele dá para terceiros a participação da sua autoridade. Então, aí o pai vai dar por categorias. Então, participação dessa autoridade dos avós, dos sacerdotes, da Santa Igreja. Então, o pai está partilhando para os professores, para os educadores, mas a cabeça da autoridade está aqui, né? Para que se alguma dessas... A educação é dos pais. É isso. É do pai. É do pai e da mãe. Eu falo pai, né? Mas é dos pais. Aí sim, o pai tendo o domínio dessa autoridade, então, concedendo autoridade para quem ele quiser, porque o pai pode não dar autoridade para um avô e para uma avó, para um professor, a autoridade da educação desse filho. E tá tudo certo. Por que tá certo? Porque a autoridade dada, constituída, é para o pai e para a mãe. Porque nós somos responsáveis por essa criança. E aqueles a quem a gente delegar. E daí, delegando a autoridade, a gente vai, então, acompanhar se o que aqueles que a gente delegou está influenciando de forma positiva ou não os nossos filhos. E se não estiver influenciando de acordo com o que nós cremos e com o acordo com a finalidade da educação dessa criança, nós podemos, então, tirar a autoridade dessa pessoa. Por isso que os pais precisam acompanhar a escola, saber o que seus filhos estão aprendendo na escola. Não, estou pagando, a escola se vira. Não, a escola não se vira. Porque às vezes eles podem, então, estar concedendo um conteúdo que não é compatível com aquilo que você deseja que o seu filho tenha, que o seu filho aprenda. E daí, quando aquela ideologia já tiver formado o seu filho, daí não adianta você requerer a autoridade que você constituiu. Então, não se deve terceirizar a educação nunca, nunca, e nem hipótese alguma, né? E para isso, os pais precisam estudar. Estudar, de fato, o que é a educação e a formação antropológica do homem, do ser humano, né? Então, precisamos estudar e estudar muito. Então, por isso que eu gostaria até de dar a indicação de alguns livros, né? Talvez aqui tem alguns pais jovens, ou aqueles que são pais há mais tempo, que falam, meu Deus, né? Por onde começar? Né? O que é que eu faço? Então, a primeira coisa que nós precisamos mudar, né? E precisamos compreender também é a busca das virtudes. Então, tem um livro aqui, Conquistando as Virtudes, né? Conquista das Virtudes, de Francisco Fausto. Por quê? Para que seja um bom pai e uma boa mãe, nós precisamos ser pessoas virtuosas. Porque foram assim que foram formados os grandes santos da igreja. Quando nós vamos estudar os grandes santos, né? Nós vamos estudar São João Bosco, Padre Pio, São Maximiliano Kolbe. Quando nós vamos nele, todos eles, em suas biografias, relatam e falam de seus pais. E daí nós vamos estudar os seus pais e nós vemos a grandeza de alma que era os pais desses grandes santos. Então,
São Maximiliano Kolbe, na sua biografia, ele até diz assim, acho que a maioria conhece, né? São Maximiliano, que morreu no campo de concentração, dando a vida por aquele pai de família. E ele diz assim, que a mãe dele conhecia ele, todas as suas virtudes e todos os seus vícios na palma da mão. Mas por que a mãe conhecia o São Maximiliano? Porque ele fala que ele era uma criança muito peralta, né? Um menino muito fogoso. Ele até fala assim nos escritos dele. Mas como que essa mãe sabia, na palma da mão, corrigia os vícios e potencializava as virtudes? Mas como essa mãe fazia isso? Porque ela tinha o domínio das virtudes, porque se ela não conhecesse as virtudes na própria vivência de vida, era impossível ela corrigir o filho, de fato, formar aquele homem para o homem que ele foi, né? A gente sabe quem foi esse maravilhoso santo. Então os pais, eles precisam, porque os filhos olham para nós o tempo inteiro. E às vezes os pais estão distraídos olhando para tudo e menos para os filhos. Então, mas eles estão menos para eles. E eles estão nos olhando em tudo. Como que nós reagimos, como que nós relacionamos com o dinheiro, com as pessoas, com a moral, com a verdade. Ah, eu não quero que meu filho minta. Mas alguém liga para você e você fala assim, ah, manda falar que eu não tô. Então, assim, entre o que você fala e aquilo que você demonstra enquanto pessoa virtuosa, é o que ele vai aprender. Então, os pais, eles precisam... Aquilo que você faz, né? Aquilo que você demonstra, né? Aquilo que você é. Exatamente. Então, o tempo inteiro, nós precisamos lutar para ser pessoas melhores, virtuosas. Claro que nós vamos errar, nós vamos cometer erros, nós somos imperfeitos, né? Mas nós precisamos buscar essas virtudes para que os filhos, vendo em nós, também almejam as mesmas virtudes, queiram crescer nessas virtudes, né? E eu tenho uma frase bem interessante do professor Felipe Neri, que ele fala assim, pais fracos, filhos vulneráveis. Ele fala que os pais precisam ter firmeza, tanto firmeza de vontade, como firmeza de pessoa humana, né? Tem que mostrar para a criança que a gente faz coisas que a gente não gostaria de fazer, tem coisas que precisam ser feitas mesmo a gente querendo ou não, né? Porque a vida não é feita só de prazeres, mas é feita de responsabilidades. Então nós precisamos ser fortes para que os filhos então tenham uma personalidade também assim. E aqui entra o que eu percebo é o medo da correção. Né? Muitos pais têm medo de corrigir os seus filhos, porque querem ser amigo dos filhos e acham que se não corrigir os filhos, vai perder os filhos. Mas eu falo para você que tem medo de perder os filhos. Se você não corrigir os seus filhos e não mostrar para ele a verdade e a firmeza com aquilo que você está dizendo, você vai perder os seus filhos da mesma maneira. Na verdade, se você não corrige, que você perde, né? Por quê? Porque os pais têm muita dificuldade em corrigir. Aqui tem um livro ótimo que chama Corrige o Seu Filho, que é a formação do homem. É um livro maravilhoso do Monsenhor Álvaro Negromonte. E ele fala exatamente que o problema dos pais é que eles corrigem tudo. E em tudo ele coloca a mesma medida de punição. Então ele fala assim, para os pais perderem o medo de corrigir os filhos. Porque nem tudo precisa ser corrigido. Porque criança, às vezes, é peralta mesmo. Faz umas artes, brinca, é próprio da criança. Mas tem coisas que precisam ser corrigidas. Como se a criança comete algum erro em relação à moral, alguma ação violenta. É claro que o pai vai corrigir algo grande, uma correção grande, precisa de uma disciplina firme. Agora, algo leve precisa de uma correção leve. O que acontece é que as correções são iguais para tudo. E sendo iguais para tudo, a criança não tem critério. E se a criança não tem critério, ela fica vulnerável. Ah, se eu fizer uma coisa pequena, meu pai vai agir do mesmo jeito. Se eu faço uma coisa grande, meu pai age do mesmo jeito. Então, esse livro é ótimo para nós entendermos essa questão da correção dos filhos. Tá? Acho que já está acabando, né? Tô falando demais. Tô falando demais. Então, ó, tem esse livro também do Padre Negromonte que fala a missão dos pais e dos educadores. Então, aquela pergunta que você fez, como educar os filhos no mundo moderno, tá aqui uma grande leitura, chave de leitura para entender como educar os filhos.
Porque existem muitas educações modernas hoje que não presta para nada, que não tem ajudado na educação dos filhos. Seria uma outra live, mas a gente não vai entrar nesse assunto. Então, busque pessoas que de fato estudaram educação, né? E pessoas e livros bons, referências boas de educação, não são livros recentes, tá? São livros mais antigos. São pessoas lá de 1900, pessoas da Idade Média, falam, nossa, que coisa pré-histórica. Não, não é pré-histórico. É que essas riquezas não foram contaminadas por ideologias. E como elas não estão contaminadas por ideologias, elas estão formando o homem de forma integral. E formando o homem de forma integral é formando o homem para Deus e para ser um ótimo cidadão, né? Outro livro que eu queria... Por que eu estou dizendo isso? Você perguntou qual que é a mudança. Mudança é tudo isso. Né? Vai passar a biblioteca toda aí. Não, tem mais um monte lá, mas eu só mostrei alguns. É a mudança da mentalidade mesmo, porque a gente está contaminado muitas vezes por uma pedagogia moderna que não tem ajudado na educação das crianças. Por que eu falo isso? Pelo resultado que a gente tem na educação. Que a gente vê em sala de aula, a gente vê o desespero dos professores, porque hoje a pedagogia moderna tirou o professor do lugar dele da educação e colocou a criança como centro. E colocando a criança como centro, a criança aprende a partir das suas experiências. Não é assim que a criança aprende. A criança não aprende a partir dela mesma, porque ela não tem a potência dentro dela, a razão formada para aprender a partir dela, porque ela não tem, ela precisa de uma estaca, de alguém que mostre o caminho, né? Então, quando você tira a autoridade de alguém que vai ensiná-la, porque é assim que antigamente os antigos monges educavam, né? Se a gente for ver como São Tomás de Aquino foi formado, então a gente percebe, opa, tá aqui, e quem foi São Tomás de Aquino? Então a gente percebe, aqui é a base da verdadeira educação, né? Não foi São Tomás de Aquino que se despontou para tudo aquilo que ele foi. Não, ele teve alguém como uma plantinha. Quando a gente planta uma árvore pequenininha, não tem aquela estaca, aquela madeirinha que você se coloca do lado da árvore para que ela vá subindo? Tem árvores, tem algumas plantas que se ela não tem aquela estaca, o que ela começa? Ela começa a envergar. E aquela estaca, ela vai ajudando aquele caule para onde ele tem que ir. O adulto precisa ser essa estaca na vida da criança, porque ela não sabe para onde ir. E ela não sabendo para onde ir, qualquer lugar ela vai. Então ela precisa dessa estaca. E para isso, a pessoa que vai educar uma criança, ela precisa saber para onde ela vai levar essa criança, né? Então a última indicação é esse, Catecismo da Educação, do Abade René. Aqui tem tudo para a formação da criança, desde para quem ainda é pais, que vão ser pais por agora, casados de novo. Esse livro é ótimo porque ele ensina tudo, desde o cuidado com a higiene da criança, como que você cuida dessa criança, o tipo de alimento que você dá para essa criança, desde da educação mais básica, das básicas, até a educação da vontade e a educação intelectual. Porque a educação intelectual e a educação da vontade, ela é o fundamento para que esse homem seja, então, no futuro, um homem que não vai ser dominado pelos vícios e não vai ser um homem que vai ser perdido com qualquer coisa que vai dizer para ele como supostas verdades. Porque a vida intelectual dele está pautada na verdade e a vontade está bem educada. Então, esse livro é maravilhoso por isso. Então, resumindo tudo... Muito conteúdo, muita coisa. Os pais precisam sair da zona de conforto. Isso. Qual que é a mudança? Sair da zona de conforto. Porque você está formando uma alma que vai ser eterna. Exatamente. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. A Carol ali colocou missão nobre a de ser pais, e é mesmo, é uma missão fantástica essa. E Gesiane, eu fico aqui com gratidão por todo o conteúdo que você trouxe para nós aqui nessa live. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas irão
nos ouvir, irão participar, irão comentar posteriormente sobre esse assunto. E eu sei que tem muita coisa a mais aí que você sabe, né? Tem muitos outros conteúdos que aqui a gente nem conseguiu nem sequer tocar nos assuntos relacionados à educação. Fico aí com gratidão total a tudo que você trouxe aqui para o nosso Instagram e isso vai subir no YouTube. Eu tenho certeza que mais pessoas vão acessar também no Spotify, tá bom? Muitíssimo obrigado mais uma vez. Que legal, muito bons assuntos. Eu quero agradecer mais uma vez todos que nos acompanharam, todos que estiveram conosco aí na live firmemente, do começo ao fim, aqueles que passaram, que vão terminar de ouvir em outro momento, que vão assistir em outro momento. Eu agradeço, Geisiane, mais uma vez. Muito obrigado, foi muito bom. Eu tenho certeza que nós vamos fazer mais lives juntos ainda, né? Mais lives juntos, eu tenho certeza, porque tem muito conteúdo bacana aí. E aí, já finalizando essa live, eu quero desejar para você, minha esposa, minha querida, um feliz Dia das Mães, que Deus lhe abençoe muito. E com Obrigada. Isso, desejo um feliz Dia das Mães para todas as mães que nos acompanharam, para quem está nos ouvindo no Spotify. Nós estamos gravando esta live, fazendo essa live na semana do Dia das Mães, e a Geisiane vem ser essa mulher guerreira, forte aí, para nos mostrar essa potência de uma mãe que faz o possível para educar os seus filhos na verdade e no crescimento das virtudes. Que tudo dê certo aí, sucesso para sua vida, Geisiane, sua vida profissional, no seu caminho espiritual, que Deus abençoe muito e que a gente possa crescer cada dia mais, tá bom? Um grande abraço, tá? Fico muito obrigado aí por tudo que trouxe de conteúdo para nós, tá bom? Até mais, hein? Tchau, tchau. Eu agradeço. Espero ter contribuído à altura do seu atendimento, daquilo que você esperava. Com certeza, contribuiu demais. Comigo e com todos que participaram da live, com certeza. Até mais, tá? Tchau, tchau. Tchau. Então, para você que nos acompanhou aqui, né, nesta live maravilhosa, quanta coisa legal, quanto conteúdo bacana que nós tivemos aqui. Eu tenho certeza que nós ainda iremos falar mais sobre esse tema. Eu vou fazer questão de agendar com outros pais, com mais uma mãe, com mais um pai, que possa trazer para nós um conteúdo como esse, sobre formação de fato em relação à educação da criança e o quanto que uma boa educação pode levar essa criança a ter uma mudança na sua vida, uma mudança muito boa, né? Uma educação muito bem empregada, ali na sua fase da infância, de 5, 6, 7 anos, isso pode transformar, transformará a vida dessa criança, mudará os passos dessa criança para que ela possa viver e ter um futuro muito melhor, né? A Geisiane falou muito bem sobre esse assunto. Eu, mais uma vez, agradeço a todos que participaram aqui, inclusive a Geisiane, muito obrigado a todos que estiveram conosco. E para quem acompanhou só metade, acompanhou só um pedacinho, vai ficar aqui esse vídeo no IGT, mas também vamos subir esse vídeo no YouTube e no nosso Spotify, tá bom? Um grande abraço e até a próxima live. Semana que vem a gente já tem um assunto preparado que vai dar muita conversa e que vai falar sobre mudança também, tá bom? Tchau, tchau. Até mais, pessoal.